Até que o Senhor me sustentou, graças a Deus. Lucas capítulo 14. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres na lei: é permitido ou não curar no sábado? Jesus chega para comer, né? Então, a importância do que se está alimentando a Deus, do que se está se entregando à palavra de Deus. Jesus, sim, ele come, né? O que a tua mente está entregando para o Senhor é o sentido dessa palavra nesse momento, por analogia. O que você está entregando para Jesus? O que ele está vendo quando está contigo? Porque ele é a palavra, o Espírito Santo. O que você está colocando diante dele, né? Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido curar ou não no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. Em seguida lhes questionou: qual de vós, seu jumento ou boi cair em um poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Diante disso, eles ficaram sem palavras para responder. Jesus está dizendo bem assim, vai e faz. Se preocupa com a obra que eu te coloquei a fazer. Vive para Deus, vive para a palavra, vive no relacionamento. Pois assim é Ele quem vai operar os sinais e maravilhas e, contudo, te guardar no dia da provação. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busqueis o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa, ainda mais digna que tu. Sendo assim, o anfitrião que os dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde está este, então sob grande humilhação irás ocupar o último lugar. Porque, por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúda exaltando: amigo, vem, assume um lugar mais importante. E assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilhar receberá a exaltação. Então, os dois servos são enviados ao banquete. O banquete, ele disse: um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Esse banquete é alimentar-se do Espírito, é o trabalhar na seara, ao fazer a vontade de Deus. Mas aquele que faz isso, exaltando a sua própria imagem, recebe vergonha, de acordo com o que ele está dizendo. Mas aquele que vai e se humilha, e o foco dele é exaltar o nome do Senhor, exaltar a palavra, que ela seja vista, lembrada e reverenciada, esse então aí é honrado por Deus e é colocado numa posição melhor, numa situação melhor, entende? Desde que isso está se passando, essa palavra, essa parábola. Então é honrado por Deus estando ainda em terra, se alimentando de luz ao fazer a vontade de Deus, porque Deus assim colocou. Então são dois, né? O que deu preferência ali à aparência, aos cuidados da vida, ao falar muito bem, ao querer impressionar pela sua imagem, mas falou de Deus. Então ele recebe, por querer se promover, ele acaba sendo humilhado. Mas aquele que se importa com Jesus, com a palavra de Deus, com viver Cristo, então, e dá preferência em toda hora honrar o nome de Deus nas palavras, que traga a Ele honra, glória e louvor, né? A preocupação daquele homem é vista por Deus, que o honra pela humildade que ele tem, né? Então, se preocupando com a palavra de Deus, Deus assim também se preocupa com você. Então Jesus dirigiu-se ao que havia convidado, o homem que havia ele convidado, ele exortava, né? Ele exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes,
nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te. Desta forma, sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz serás tu quando estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Essa palavra é linda e digna de louvor. Bendito é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja, ele não está falando de comida, no literal. Jesus não está falando para você, olha, vai lá e chama um monte de pessoa pobre, coloca dentro da tua casa e dá um monte de comida para elas comer e conforta a barriguinha delas. Porque as pessoas que ele está se referindo são almas. Ele é o pastor das almas. Inclusive é ele que faz e opera nos próprios servos. Sim. Mas então qual que é a conotação e o assunto que ele está trazendo à tona? Ele fala em parábolas. Então o grande acerto é quando ele nos revela e permite perceber a importância do assunto espiritual, porque é o reino de Deus, é o reino eterno. Veja, agora vamos compreender pela sabedoria de Deus que ele há de nos revelar. Quando deres um banquete ou um jantar, não convide os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te e desta forma sempre será recompensado. Ou seja, você vai falar da palavra de Deus, você vai profetizar, você vai chamar apenas os irmãos, vai ficar só nisso? Irmão, parente, vizinho, sempre as mesmas pessoas? Então, olha, o máximo que vai acontecer, Deus vai falar através deles para você, é as almas que você vai estar ali por perto. Mas veja o que ele diz. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, e os que não podem ver, discernir, que não conseguem compreender. Vamos lá. Deficientes físicos que estão atrofiados as mentes, né? Estão cauterizados, que não conseguem se mover, não conseguem compreender o caminho, não conseguem agradar a Deus. Os pobres, os que não conhecem a palavra de Deus, não tem nada da palavra de Deus, ou pouquíssimo. Então, acrescentando riqueza a esses, que é a sabedoria do alto, porque ele fala de uma riqueza ainda maior. E o banquete é um pão, eu tenho que fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando você vai lá levar o pão da vida, que é a palavra de Deus, está contigo, mas quem é o pão é o próprio Jesus. E a água da vida está contigo, jorra através da tua boca, mas a fonte é Deus. Então, veja, felizes será tu, porque esses não têm como te pagar. Entretanto, receberás a tua régia com recompensa na ressurreição dos justos. Ou seja, é agraciado com a vida eterna, porque foi colocado para fazer de acordo com Deus ensina. E é recompensado pelo serviço do pão, pelo serviço da água. Mas Jesus é quem fez o verdadeiro trabalho. E você, podendo fazer parte da palavra de Deus, é agraciado com a vida eterna. É a palavra do Senhor. Quem crê diz amém. Amém. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa anunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começava a declinar com desculpas. O primeiro alegou: Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: Acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: Sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos,
Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugares. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Agora vem falar sobre o custo de ser discípulo de Cristo. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: Jesus de Nazaré, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciados alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não pode vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Ainda, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ai, Senhor amado, por favor, que eu fale com sabedoria e não erre. O bom sal é o servo amado e fiel, conservado na presença do Senhor. E ao perseverar na palavra, ao continuar, ao resistir nas muitas tentações, provações, dificuldades e heresias que povoam a mente humana, o Senhor lhe concede salvação, né? Lhe concede restauração, ao ser também parte do serviço de restauração, entende? Ao permanecer, na permanência da obra, né? Na continuidade do que já passou, do que aprendeu. Então é uma palavra que ele está chamando não para que a pessoa desista, que não vai conseguir. Mas antes ele está dizendo: olha, bom é o sal. E se ele permanecer bom, se achou-se na graça, né? Foi achado na graça antes disso. Porque Deus assim o preparou desde antes da fundação do mundo, na eternidade. Jesus é bom o tempo todo e agracia o servo bom e fiel. Que você seja agraciado pelo nome do Senhor Jesus com muito mais sabedoria e santificado a vida, provado, mais aprovado nas provações, permanecendo como bom sal. Graças ao nome de Deus, Pai seja contigo da parte do Senhor Jesus. Amém.